igreja. Agora eu peço às crianças, peço aos adolescentes que se acomode aí, nos lugares aí quietinhos, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Quero parabenizar o pastor Aníbal, meu pai, que está em casa, juntamente com a minha irmã, Edneia, cultuando ao Senhor juntamente conosco aqui. Ele não perde todas as quintas-feiras, todos os domingos, ele está cultuando juntamente conosco. Glória a Deus. E fica abaixo de tudo, irmão. Tudo que se passa, ele está ligado. É desse jeito. Marcos, capítulo de número 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e sucumbiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Em outra tradução: por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória. Graças a Deus. Esta narrativa bíblica, preste atenção, as crianças, tem uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para você que está cultuando juntamente conosco, você que se encontra aí no recinto do seu lar. Fique até o final, que eu tenho a plena certeza e a convicção que o Senhor Deus irá ministrar no vosso coração. Essa narrativa bíblica, ela é por demais conhecida de todos nós. Já ouvimos inúmeras mensagens neste capítulo, mas todas as vezes que nós meditamos, nos debruçamos no texto de forma com muito cuidado, com muito zelo, com muita atenção, observando os mínimos detalhes e comparando o que cada um dos evangelistas narrou na sua narração, como por exemplo
Mateus, Marcos, Lucas. Nós temos esta narrativa bíblica em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, bem como também nós temos em Lucas capítulo de número 8, versículo 22 ao 25, e aqui em Marcos nós temos também essa narrativa onde nós acabamos de ler juntamente com os irmãos. Observando o que Mateus ele diz a respeito deste episódio, a respeito dessa tempestade, Mateus ele diz que entrando ele no barco, é uma verdade clara e óbvia que Mateus ele diz, entrando ele no barco. Quem foi que entrou no barco? Jesus. Mateus diz também no versículo número 24 que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Marcos, ele é mais detalhista. Marcos, ele é mais enfático, quando o mesmo ele expressa e dá mais ênfase a esta narrativa bíblica, pois Marcos ele vai dizer da seguinte maneira: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Observe, os irmãos, que há um detalhe de forma bem nítida diante dos nossos olhos, pois Marcos está dizendo que quem disse, quem prometeu foi Jesus. Foi Jesus quem disse: passemos para a outra margem. Jesus está dizendo: vocês não vão passar sozinhos. Eu quero dizer nesta noite que tem uma promessa de Deus para a tua vida. Você não vai chegar do outro lado sozinho, porque quem afirma categoricamente é Jesus. É Ele quem disse: passemos para o outro lado. Porém, diante desta afirmação ou desta afirmativa bíblica feita pelo nosso Senhor Jesus, não significa dizer que nós não vamos enfrentar as intempéries da vida. Não significa que nós não vamos passar por lutas. Não significa que nós não vamos passar por tribulação. Não significa dizer que nós não vamos passar e ter que sofrer perdas. Muito pelo contrário, mesmo diante da afirmativa, da afirmação que Jesus disse, nós vamos perceber, à luz do texto sagrado, que eles passaram e enfrentaram tempestade. Mas eles estavam debaixo de uma promessa. Estavam debaixo de uma promessa. Lucas, ele vai afirmar também a mesma coisa. No capítulo número 8, versículo 22 e 23, Lucas diz também que Jesus disse: passemos para a outra margem. Só que esta tarde eu me debrucei sobre esse texto, do que Marcos, do que Lucas e do que Mateus disse, e pude perceber. Eu quero compartilhar isso com a igreja do Senhor Jesus aqui nesta noite e com você que está em casa, pois o texto ele é regido por algumas perguntas. Eu quero fazer menção dessas perguntas e mostrar-lhes também alguns detalhes pormenores inseridos dentro desta narrativa bíblica. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos que as tempestades
elas existem. As tempestades, elas não marcam hora. Aliás, ainda que o Instituto de Meteorologia venha marcar, venha fazer uma previsão concernente o tempo, nós sabemos que há uma narrativa que pode acontecer de fato o tempo chuvoso, vendaval, tempo nublado, tempo ensolarado, mas pode acontecer também de não acontecer. Mas a tempestade, ela vem, é inevitável. Existem as tempestades, que eu quero fazer menção aqui, as tempestades da vida, elas existem de fato e de verdade, mas elas acontecem de forma inesperadas. As tempestades, elas são inevitáveis. Existe a tempestade inesperada. Essa tempestade inesperada acontece de uma hora para outra. Ninguém está esperando, quando de repente o tempo muda de forma brusca e vem a tempestade e pega todo mundo de surpresa. Em segundo lugar, a tempestade imparciais. A tempestade imparciais, ela não respeita ninguém. A tempestade imparcial, ela não quer saber se você mora em um palacete, no casebre, ela não quer saber se você tem uma conta bancária registrada no banco ou fora do exterior. A tempestade, ela vem de forma imparcial e ela não respeita ninguém. Haja vista que os irmãos vão de convir que Jesus estava dentro do barco e a tempestade, ela veio. Se você parar para observar, são detalhes que você precisa entender. Jesus estava dentro do barco, mas a tempestade não quis saber. Ela não disse: eu não vou chegar de forma violenta, porque Jesus está no barco. Muito pelo contrário, Jesus no barco, a tempestade, ela veio. Glória a Deus. Eu quero lhes dizer que nós estamos num barco. A nossa família é este barco. Aleluia, mas tenha certeza de uma coisa, que neste barco você não está só. Tempestade incontrolável. A tempestade incontrolável, homem nenhum conseguiu e jamais conseguirá controlar a força da natureza. Haja vista que podemos presenciar há um mês atrás o que aconteceu no sul do país. Eu estava ali em Santa Catarina e saímos de lá na segunda-feira, chegamos aqui na terça-feira. Mas quando, por ocasião um dia antes, havia chovido em Santa Catarina, nós saímos de lá e tivemos um grande livramento, porque nós saímos de lá e quando chegamos aqui na terça-feira, a notícia do que aconteceu no sul. E até hoje podemos ver as imagens, a tragédia, as consequências trágicas que a natureza causou. Então percebe que a natureza, ela se manifesta de forma inesperada, imparcial, incontrolável e de forma violenta. E aqui não foi diferente. Jesus, ele disse, era tarde. Ele disse: passemos para outra margem. O que me chama a atenção aqui no texto é que o 37 diz: e levantou-se grande temporal de vento, e sucumbiam as ondas por cima do barco. Lugar de onda não é dentro do barco. Lugar de onda é fora do barco. Mas acontece que o barco da minha vida e da tua vida, às vezes, as ondas da vida inundam o nosso barco. E às vezes nós não sabemos como administrar essa situação.
situação adversa. Os irmãos hão de convir que quem estava no barco era Jesus, mas também hão de convir que no mar de Genezaré, com 21 quilômetros de distância, 21 quilômetros de distância, se você observar na geografia bíblica, você vai poder comprovar. Aliás, não era propriamente dito o mar, mas um lago com 21 quilômetros de distância, com 14 quilômetros de largura e com aproximadamente 45 a 50 metros de profundidade. Percebe que é uma distância relativamente 21 quilômetros. E foi exatamente ali que, de forma súbita, de forma inesperada, que aconteceu aquilo que gerou medo e pavor naqueles que estavam dentro daquela embarcação. Queridos, eu quero lhe chamar a atenção para esta verdade que eu vou lhe dizer. O texto vai mostrar para nós, de forma clara. Se você puder, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, em Marcos, capítulo de número 4, mantenha a Bíblia aberta aí. Observe bem que o texto ele é regido por 3 perguntas. Quantas perguntas? 3 perguntas. A primeira pergunta, ela está no versículo de número 38, e diz: os discípulos a Jesus. Pergunta feita dos discípulos a Jesus. Observa que os discípulos, eles perguntam no 38, observa aí: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Foi a primeira pergunta. Agora observa, e eu parei isso hoje, Osmar, Elias, que lidam com embarcação, sabe o que é embarcação. Está aqui outro que trabalha embarcado no rebocador, e eu parei para meditar no que eu vou lhes dizer aqui nesta noite, a respeito de um fato curioso. Fato este que há uma diferença muito grande da proa para a polpa. Só quem trabalha no mar, na embarcação, sabe o que é isto. Então os discípulos estavam na proa do barco, enquanto Jesus estava na popa do barco. Jesus estava atrás. É atrás que fica o leme, é atrás que fica o motor, é atrás que é o ponto de equilíbrio. Já peguei, está no comando. Glórias a Deus. Glória a Deus. É atrás. Percebe-se que a cabine, ela fica atrás, o motor fica atrás, onde eles estocam os alimentos fica atrás, porque é o ponto de equilíbrio. E eles não sabiam disso. Outro fato interessante que Mateus não fala. Mateus só diz que Jesus dormiu. Lucas também só diz que Jesus dormiu. Eu quero que a igreja fique assim para você absorver o que eu tenho para lhes dizer aqui hoje. Por favor, me traga uma almofada aí, que alguém se ajoelha sobre ela. Por favor, me traga essa almofada aqui, por favor. Isso. Marcos diz que Jesus dormiu sobre uma. O que Mateus não fala, o que Lucas não fala, Marcos fala. Aquela almofada era de Jesus? Não sei. A Bíblia não diz. Mas aquela almofada estava dentro daquela embarcação. E hoje eu parei para meditar
meditar nessa narrativa bíblica e fiquei chocado, adulto, igreja, obreiros, com o que o texto diz. Fiquei chocado. Jesus, ele pega a almofada e vai para onde? Já expliquei para onde Jesus estava? Aonde? Lá atrás, dormindo sobre uma. Oh, glória. Deixa aqui por enquanto. Fala assim comigo: Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Levantou-se então grande temporal. Fala assim: foi um grande temporal que levantou. Foi um grande temporal de vento. E Jesus dormindo. Quem conhecia aquele lago, eles eram peritos do mar. Eles conheciam aquele lago como a palma de suas mãos. Eles sabiam de forma minuciosamente a distância, a profundidade, conhecia tudo, pois eles era a rotina deles ali na pescaria. Conheciam. Agora tem um detalhe: quando eu penso que eu conheço tudo, quando eu penso que eu sei tudo, quando eu penso que eu domino tudo, quando eu penso que eu vou chegar do outro lado por causa da minha destreza, por causa da minha habilidade, por causa, aleluia, das minhas convicções, quando eu penso que eu sou o bambambam, quando eu penso que eu vou chegar e não preciso de ajuda de mais ninguém, é um grande erro que o homem comete. Glória a Deus, aleluia. Eu vou perguntar e você vai fazer essa pergunta para mim novamente. Pergunta assim: pastor, por que Jesus dormiu? Por que Jesus dormiu? Quem já teve essa curiosidade? E foi aqui que eu fiquei estarrecido com a narrativa do médico amado. Por isso que eu disse que a visão de Mateus é uma, a visão de Marcos é outra, a visão de Lucas é outra. Quem quer saber por que Jesus dormiu? Vocês querem saber por que Jesus dormiu? Lucas, capítulo de número 8, versículo de número, oh glória. Só vou falar depois que eu tomar uma aguinha. É só porque é minha? Ninguém bebeu ainda não, né? Dorme. Jesus merece glória? Glória. Por que Jesus dormiu? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. Ponto. Aí você tem que pegar isso aqui, pega isso aqui. E partiram. Ponto. Não tem ponto e vírgula. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Aleluia. Quero ver se você pegou aí. Quero ver se você captou aí o que o texto está dizendo. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Se eles têm o comando do leme do remo na mão, se não precisam de mim, então vou dormir. Enquanto você se estribar no seu
aí que mora o perigo. A tempestade ela vem, a tempestade ela chega, a tempestade não escolhe cor de pele, nem cabelo, bonito, liso, crespo. A tempestade ela não quer saber se você anda de bicicleta, se anda de bambolê, se anda de Hilux, se anda de BMW. Você que está nos assistindo aí, a tempestade não quer saber se você mora, aleluia, no apartamento com cobertura, com piscina, com elevador que para na entrada da sala de estar. A tempestade ela não quer saber, a tempestade ela chega, e quando ela chega, aleluia, ela chega, a tempestade. Agora olha para cá, eu vou lhes mostrar aqui 4 motivos porque eles deveriam ter fé. E eu quero fazer essa pergunta, eu quero que vocês refaçam essa pergunta para mim. Diz assim: pastor, quais foram os motivos porque eles deveriam ter fé? É linda a Bíblia. É linda a Bíblia. Número 1, por causa da presença de Jesus. Glória. Segundo lugar, foi porque o próprio Jesus quem disse: passemos para a outra margem. Aqui tem mais fé. Terceiro motivo. Oh, glória. Aleluia. Por causa da presença de Jesus. Vai outra. Por causa da paz de Jesus. O vento soprando, as ondas por cima do barco, e Jesus atrás. Jesus atrás, olha aqui, ó. Jesus atrás, na maior serenidade. O barco balança para lá, balança para cá, e Jesus dormindo. Glória. O vento está soprando, quebrando tudo. Ontem encontrei com um senhor ali em Viana. Ele é oriundo de Criciúma, Santa Catarina. Ele disse: nós viemos para cá porque o vento, quando sopra naquela região, quebra tudo, arrebenta tudo. Mas eu disse para minha esposa: vamos embora daqui. E é verdade, não assusta. E Jesus dormindo. Eu confesso para os irmãos que o vento ele causa e gera pavor, gera pânico. Eu duvido se existe alguém que diz: eu não tenho medo do vento. Quando você vê vidraça voando, quando você vê carreta tombando, quando acontece aquele tornado lá na América, aonde faz uma devastação terrível. A senhora disse comigo, essa mesma que falou comigo ontem, que o vento deu tão forte em uma certa ocasião lá, que arremessou uma menina a 40 metros, jogou ela contra a árvore e a menina morreu na hora. O vento ele gera pavor. Um tempo desse atrás, eu não sei se os irmãos se recordam disso, mas foi, eu creio que uns 2 anos atrás, passou um pé de vento tão forte aqui na nossa região, que eu fiquei apavorado, eu fiquei assustado. Foi aí que eu falei: olha gente, Sudirene e André em casa, vem para dentro do quarto, vamos dobrar o joelho, vamos orar. E o vento, tampa da caixa d'água foi arremessada na casa do vizinho. No outro dia que teve que buscar lá, vidraças lá na praia do canto foram estraçalhadas, caíram ao chão. Foi uma coisa de assustar. Vento gera pavor, vento gera medo, pânico. Deixa eu dizer-lhes uma coisa. Pedro teve medo do vento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você tira os olhos de Jesus e olha para a circunstância, porque
Não foi neste episódio aqui. Aqui foi um outro fato. Temos a tempestade que Jesus vai andando sobre as águas, mas não é o caso aqui. Aqui é uma outra narrativa bíblica, é um outro fato, um outro acontecimento. Mas no outro episódio, que eles estavam no mar, e veio um vendaval tão terrível, e ali costumava acontecer os naufrágios, segundo o historiador, segundo o Isber, segundo outros comentaristas, dizem que ali existiu uma lenda de assombração, por causa de muitos naufrágios que aconteciam naquela região. Quando eles olharam para Jesus, eles disseram assim: é um fantasma. Aí Pedro diz: Senhor, é tu mesmo? Jesus grita: sou eu. Sou eu. Vem. A Bíblia diz que Pedro, irmãos, Pedro lhe desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e as águas estavam solidificadas. E Pedro foi andando em direção a Jesus. Mas o texto diz: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou. Pastor, o que isso significa? Se você tirar os olhos de Jesus diante da prova que estás passando, diante das lutas que estás atravessando, ou diante da provação que pode vir sobre a tua vida, e olhar para as circunstâncias, você vai naufragar. Não tire os olhos de Jesus, custe o que custar, mas continue com os olhos fitos em Jesus. Aleluia. Jesus responde aos discípulos, e Jesus vai dizer: meu Deus do céu, olha o 40 aí. Glória seja dada ao teu santo nome. De Jesus aos discípulos. Olha o que diz o versículo 40. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Em outra tradução, medrosos. Ainda não tendes fé? O que Jesus está dizendo é o seguinte, irmã Georgia: pega essa palavra e toma posse dela. Se ele prometeu que vai chegar do outro lado, é porque vai chegar do outro lado. Pode vir luta, é a palavra profética. Pode vir luta, pode vir provação, pode vir levante. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Ele disse que vai chegar, porque vai chegar do outro lado. Glória. Olha só, Jesus fala ao vento. Meu Deus do céu. Por que Jesus fala ao vento? Por que Jesus começa repreendendo o vento? Porque o vento é o que ocasiona as ondas. Quem sabia disso? Você não está entendendo. Eu creio que você vai pegar agora. O vento que faz as ondas, 1 metro, 2 metros. Estou certo, Osmar? Elias, estou certo? Joilson, onda de 1 metro, onda de 2 metros, onda de 3 metros. Quem já assistiu aqui Mar em Fúria? É aquilo ali. É de assustar. Então Jesus começa pelo vento. Jesus ele vai na origem do problema. Você tem que pegar isso. Jesus não começa ordenando as ondas. Jesus começa ordenando ao vento. Porque o vento é causa. Jesus ele vai na causa do problema, para depois ir no efeito. Glória. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus ele vai na causa do problema, para depois ele ir no efeito. O vento e
tua causa, efeito, onda. Oh, glória a Deus. Agora eu disse para vocês, oh glória, o que Jesus disse foi: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, como se fosse assim, ó. Pega aí, o vento está soprando na tua vida. Se você tomar posse dessa palavra profética aqui nessa noite, Glória a Deus. esse turbilhão de coisas que estão vindo sobre a tua vida, esse Euroatlântico que está vindo sobre a tua vida, que aconteceu no livro de Atos capítulo 28, você vai sair daqui hoje levando a tua vitória, Glória. levando a tua bênção. Glória. E segura aí. A terceira pergunta: pastor, por que Jesus dormiu? Vocês me responderam que porque o controle estava na mão deles. Uma vez que está na mão deles, então eu vou descansar. Agora, quando eu dependo dele, é igual quem vai fazer uma viagem. Senhor, eu vou fazer essa viagem, mas esse carro está no teu controle. Eu dirijo, mas o Senhor guia. Eu dirijo, mas o Senhor guia. Eu dirijo, mas o Senhor guia. Termina aqui agora dizendo: olha para cá. Faz assim, ó. Enche o ar. Para você dar um brado aqui. Para você sair daqui. Jesus está dormindo sobre uma Almofada. Pastor, o que significa almofada? Porque só Marcos aborda a respeito da almofada. Porque só Marcos fala, Lucas não fala, Mateus não fala, porque só Marcos dá ênfase à almofada. Ah, crente. Oh, meu Deus do céu. Jesus está dizendo para mim e para você, e para você que está cultuando juntamente conosco na Assembleia de Deus Hebron aqui em Sotema, Jesus está dizendo aqui nesta noite de domingo, neste primeiro dia da semana, Ele dá garantia. Sabe de quê? É a certeza, algo fala da certeza, Highlander, de que nós não vamos naufragar diante da tempestade da vida. Jesus já está dormindo, mas Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Aplauda Ele e adora Ele nesta noite. Glória. O vento balançou meu barco. Estou à beira do naufrágio. Cadê o povo? Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser.